Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver me assistindo. Já gostaria, antes de nós iniciarmos aqui, vai se inscrevendo aí no nosso canal, ativa o sininho porque nós temos mensagens semanais para estar contribuindo com você. Compartilhe essa mensagem, deixa aí o seu joinha, porque isso aí ajuda demais esse conteúdo. Hoje o conteúdo vai ser um pouco diferente, vai ser mais teológico, porque devido a algumas coisas que algumas pessoas têm colocado ultimamente nas redes sociais, eu gostaria de trazer um pouco de luz para muitas pessoas que se encontram perdidas nesses momentos, principalmente agora durante essa crise, essa pandemia. Então o tema de hoje vai ser chip, corona e muito mais é a marca da besta. Com base em Apocalipse capítulo 3, versículo 16 ao 18, que é um texto que todos nós ouvimos, principalmente nesses momentos de crise, as pessoas relerem. Mas vou ler aqui de novo para vocês saberem. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, ou seja, esse texto vai ser o texto de hoje. Coloquei algumas palavras-chave aqui que nós vamos estar analisando, que é a marca sobre a fronte, né, número do seu nome e calcule. A primeira palavra que eu queria trazer aqui é a palavra caragma, que ela é traduzida do grego, a palavra traduzida como sinal, marca, ela vem do grego, que é a palavra caragma. E ela significa ali, gravação, marca, sinal de servidão, figura esculpida como uma estátua, entalhe. Deriva do substantivo caraço, escavar, esculpir, entalhar. Se refere a uma obra entalhada ou esculpida como imagens ou ídolos, uma marca entalhada ou esculpida. E tem muito a ver, principalmente com questão de idolatria, culto a alguma coisa. Então você vai entender um pouco mais adiante o porquê dessa palavra ali. A outra palavra é a palavra epi, que significa sobre. É uma preposição primária que significa rigor, sobreposição, sobre tempo, lugar e ordem, etc. Como a relação de distribuição, como genitivo, de posição, permanência com dativo, de direção, em direção a, para, etc. Então essa preposição, ela deixa claro que a marca vai ser colocada, que nós temos dois lugares, sobre a fronte, que é a testa, ou sobre a mão. Se é sobre, não é dentro, pessoal. Então não pode ser chip, não pode ser corona, ou seja, vacina não pode ser, porque o texto ele deixa claro, é sobre. E foi traduzido de forma assertiva pelos tradutores das Bíblias, né, essa palavra grega, essa preposição grega, porque realmente significa sobre. Então não é dentro, não é colocado para não, é sobre. Então se é sobre, pode descartar chip, pode descartar corona, ou seja, vacina do corona, pode descartar essas possibilidades. Outra palavra que eu queria trazer também é a palavra metopon, que é testa. Possível junção das palavras meta no meio entre com, indicando acompanhamento, e ops, que é a face. Então quer dizer testa, face, ou seja, no meio da face. Então quer dizer que se é ali no meio, vai ser visível. Não vai ser algo que as pessoas vão colocar ali e vai ser imperceptível. Não, pessoal, infelizmente não tem como a gente colocar essa atribuição no texto. Então erra quem pensa que é dessa forma. Na época da escrita do Novo Testamento estava em vigor o culto imperial, que exigia que o povo adorasse ao imperador. Caso isso fosse descumprido, poderia gerar morte e destruição. Você pode pesquisar depois o que é o culto imperial. Culto imperial, quando eles divinizavam um imperador, ele estando vivo ou então estando morto. Se ele estivesse morto, os senadores ali, né, os políticos ali que faziam parte do governo, eles pegavam aquela imagem daquele imperador e divinizavam ela, e as pessoas tinham que prestar culto àquela imagem. Se elas não prestassem culto àquela imagem, eles poderiam ser mortos. O exemplo disso foi
lá na época lá da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados lá na fornalha. É um texto que todo mundo conhece, a história que todo mundo conhece, é um exemplo claro de um culto imperial. Tanto no hebraico como no grego, as letras eram representações numéricas, o que poderia ser uma referência indireta a uma figura de influência nos dias da escrita do livro do Apocalipse. A soma do valor das letras hebraicas para dizer Nero César dá o total de 666. Isso é uma crendice que tinham entre os judeus da época, entre os cristãos da época, tá? E isso foi algo que muitos pegaram como verdade. Alguns também acreditam que poderia dar Vespasiano, né? A soma ali daquelas letras ali. O número 6, que é 7 menos 1, representa imperfeição, o que é unânime conforme maioria devastadora de teólogos. A maioria dos teólogos concorda que esse número 666 foi colocado para representar a imperfeição humana, a imperfeição ali da besta, né, ou da figura que vai desempenhar todas as catástrofes que estão ali descritas e vai ser ali a figura da besta. A alusão a esse número pode ser uma forma do escritor identificar a quem era a suposta besta no passado, mas sem gerar retaliação já que estava sob o domínio do culto imperial. Então, ou seja, por estar no domínio do culto imperial, eles teriam que prestar ali reverência ao imperador. Poderiam, se eles falassem alguma coisa, se pegassem um documento, alguém pegasse um documento, né, como a própria Bíblia que nós temos hoje, levando o nome de um imperador, por exemplo, como Nero César, eles poderiam pegar aquele indivíduo que escreveu e matar ele. Então eles colocaram um número para que as pessoas daquela época, que entendiam muito bem dessa questão do significado dos números correspondentes aos nomes, essas pessoas pegassem ali aquele texto, lessem e compreendessem quem realmente era aquele indivíduo. E lembrando que esse número 666, ele não é unânime. Os tradutores optaram por ele, mas existem outros números como 616, como outros números também possíveis para a besta, conforme documentos do Novo Testamento. Então fica aí essa mensagem para você hoje meditar, para que você não acredite em qualquer falácia de pessoas que muitas das vezes não conhecem aquilo que falam, porque eu te posso dizer para você que isso aqui é realmente verídico, porque você pode pesquisar aí, pode tirar suas próprias conclusões e realmente enxergar o que é a marca da besta e o que não é. Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.